sou o Dr. José Bento. Eu sou o Fernando Rocha. E esse é o Tudo Bem. No programa de hoje tem informação útil sobre saúde e qualidade de vida e a gente vai falar... Saúde do coração. Exatamente. Muita coisa importante para você cuidar desse órgão tão precioso. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Tudo bem. Então vamos lá, doutor Zé Bento, começar mais um programa, falar do coração, né? Programa importante. Importantíssimo esse. Dá um medo, viu? A responsabilidade dessa importância é com o cardiologista aqui da clínica, doutor Diandro Marinho Mota. Entre muitas qualidades, ele também é mineiro, doutor. Deixa. Maravilha. Olha, de Viçosa. Agora uma novidade para você, né? Coração bom. Coração bom. Viçosense. Terra do doce de leite mais famoso do mundo. Doutor, por que é o coração responsável pelo maior número de mortes no mundo? Todo mundo tem medo do câncer, né? Todo mundo tem medo de câncer. E infarta e cai na calçada. É interessante porque o câncer, ele, junto com o coração, compartilha fatores de risco. Então, em geral, o que mais mata de fato é o coração, disparado. Basta a gente lembrar de 2019, os dados mais recentes que a gente tem, foram quase 18 milhões de mortes por doença cardiovascular. O câncer, que preocupa tanto, contabilizou 10 milhões de mortes. Se você parar para pensar, se juntar com a terceira causa de óbito, câncer, e a terceira causa, doenças pulmonares, não chega nem próximo do que é o coração. E por que mata tanto, né? A gente vem tendo um processo de transformação da nossa sociedade que vem acarretando mudanças de estilo de vida que contribuem para fatores de risco para a doença cardiovascular. A gente vem ficando mais sedentário, mais tempo de tela, as crianças agora pouco se divertem na rua, gostam muito de ficar no celular, no smartphone, e isso acaba levando à obesidade, sedentarismo, aumenta um perfil de colesterol desfavorável, o açúcar, a pressão arterial e, consequentemente, vem doença cardiovascular como infarto e derrame, que são as duas doenças que mais matam no mundo, disparado de qualquer outra causa. Então está muito ligado a maus hábitos. Maus hábitos. Agora é engraçado, né? Você vai, né, Fernando, no cardiologista e fala assim, bom, vou fazer meus exames de prevenção. Vai lá, faz o ecocardiograma, faz eletro, o cardiologista ausculta, aí você fica sossegado. Fala assim, pronto, agora estou liberado. Já vai para feijoada, já vai comer coxinha, já vai beber, fumar, achando que está protegido. Por isso que é importante fazer essa prevenção, mas é uma prevenção secundária. A prevenção primária é que é o mais importante, que são as mudanças de hábitos. O que você recomendaria como mais importante para o indivíduo evitar a doença cardiovascular? Zé, desde 1945, quando Franklin Roosevelt morreu por um problema cardiovascular, naquela época a hipertensão nem era considerada uma doença propriamente dita, era como uma adaptação natural. Se você tem mais de 50 anos, a sua pressão é 100 mais a sua idade. Então imagina, alguém de 60 anos, a sua pressão sistólica seria de 160. Isso era aceito naquela época. A gente aprendeu muito desde a morte dele. Foi um estalo para a gente começar a estudar por que as pessoas infartam, por que as pessoas morrem de AVC, o derrame, tão conhecido derrame. De lá para cá, a gente entendeu que o que mais contribui é o estilo de vida desfavorável. Tem um estudo famoso na cardiologia chamado InterHeart, publicado em 2021, que ele apresentou para a gente, Fernando, 9 fatores que, se a gente conseguisse controlar, 90% de todos os casos de primeiro infarto deixariam de existir. Isso quer dizer que 90% de todos os casos de primeiro infarto são potencialmente evitáveis. E são 9 fatores potencialmente modificáveis. Quais são os 9 fatores? Conta 9, doutor. Peraí, deixa eu pegar a caneta aqui. Você vai vendo, você vai marcar um checkzinho em cada um deles aí. Então, o primeiro deles, que é de grande importância, é o colesterol. Existe muita confusão do que é falado na mídia sobre se o colesterol importa ou não para ter infarto, se importa ou não para ter derrame. E sim, o colesterol de qualidade ruim contribui negativamente, aumenta a formação de placas de gordura nos nossos vasos e isso aumenta muito o risco de infarto e derrame. Então, o primeiro fator que a gente não pode esquecer é o colesterol. Logo após o colesterol vem o tabagismo. Isso a gente já conhece de longa data, né? Todo mundo sabe que faz mal para o coração, que leva a infarto, leva a AVC e também câncer, né? Mas não é só isso.
além do tabagismo, quase empatado com ele, tem algo que sempre foi negligenciado, Zé, e que é muito importante, principalmente nesse mundo moderno que a gente está. São os fatores psicossociais, Fernando. Estresse, ansiedade e depressão. Eles têm um peso muito próximo do cigarro. E aí você me fala assim, poxa, Diandro, mas é impossível a gente não ter estresse ou ter um certo grau de ansiedade. Sim, é impossível. Mas o que a gente tem que aprender é como gerenciar esse estresse, essa ansiedade e os sintomas ali que podem estar apontando para um quadro de depressão. Então é importantíssimo valorizar a saúde mental, Zé. Falamos 3. Temos ainda conhecidos pressão alta, diabetes, sedentarismo, obesidade abdominal, uma dieta de qualidade ruim. O que é uma dieta de qualidade ruim? Rica em ultraprocessados, né? Pobre em frutas, verduras e legumes. Isso é péssimo. E o último fator, que é o mais polêmico, é o álcool. Aqui sempre gera uma dúvida muito grande. A gente aprendeu com estudos antigos que talvez o álcool pudesse proteger o coração, né? Isso vem desde lá do paradoxo francês, né? Mas a gente sabe que se você consome álcool numa quantidade elevada, aumenta o seu risco de doença cardiovascular, de câncer e de outros problemas de saúde. Mas se você tem um consumo baixo ou moderado de álcool, em teoria, você não está oferecendo risco para o seu coração. Então, se a gente olhar esses 9 fatores que a gente acabou de citar e conseguir controlar isso junto do nosso paciente, a gente consegue reduzir 90% dos casos de primeiro infarto. A faca e o queijo está na nossa mão, falando de Minas, né, Fernando? O queijo está aí. A gente pode fazer um bem uso dessa faca, né? Para continuar essa prosa mineira e paulista, café com leite, né, doutor? Café com leite. Existem também muitos mitos e verdades quando a gente fala sobre infarto, quando a gente fala sobre problemas cardíacos. Está na hora, então, do nosso quadro Mitos e Verdades com relação à saúde do coração. Existe infarto silencioso? Existe sim um grupo de pessoas que podem ter manifestações atípicas do infarto. Vamos explicar isso melhor. Veja, o infarto normalmente que todos estão habituados a escutar é aquela dor no peito clássica, em aperto, que irradia para o pescoço, que vem com suor frio, náuseas. Porém, mulheres, idosos, diabéticos podem ter um infarto com manifestações muito atípicas, como uma falta de ar desproporcional, um cansaço exagerado. E aí sim a gente vai denominar isso de um infarto silencioso porque a pessoa não se deu conta, não procurou um pronto atendimento no momento desses sintomas. E aí quando ela vai numa consulta, às vezes de rotina, vai fazer um eletrocardiograma ou vai fazer um ultrassom de coração, esse exame vai demonstrar que tem alguma área do coração que não está batendo adequadamente, que sofreu um infarto. E a pessoa diz, poxa, mas eu não senti nada, não tive dor. E exatamente aquela manifestação atípica pode sim ter sido o próprio infarto. Bom, que mensagem eu quero deixar para vocês que às vezes está aí sentindo alguma coisa e acha que pode ter infarto? Primeiro, tenha um médico para dizer que é seu, porque ele vai poder te orientar. Quando você tiver dúvida se está tendo algum evento suspeito, ele vai poder orientar, procura um pronto-socorro, não procura, e mantenha hábitos saudáveis. A gente sabe que o que realmente vai determinar se a pessoa vai ter um infarto ou que vai ser mais ou menos grave são as suas condições, os seus fatores de riscos pré-existentes. Então, cuide do seu coração, tenha hábitos saudáveis. É muita confusão com relação ao conceito do infarto e também até alguma mistura assim, infarto e angina, né, doutor? Qual que é a diferença, né? Porque os dois podem dar dor, né? Os dois podem dar aquele incômodo. Qual que é a diferença? Angina e infarto. De forma bem objetiva, a angina é o sintoma. Quando você sente dor, a gente chama de angina quando tem características que lembram uma dor do coração. Então aquela dor no centro do peito, em aperto, opressiva, que às vezes irradia para os membros, para a região cervical, do pescoço, né? Ou até mesmo para o dorso. Isso a gente chama de angina. Quando você tem angina, você pode estar diante de um infarto. E a gente sabe se está infartando ou não se alguma célula do coração estiver morrendo. Ou seja, se o músculo cardíaco morre,
a gente libera no sangue uma substância muito conhecida na medicina que é a troponina, e isso está me mostrando então que se tiver valores acima do normal, diante de um quadro de dor no peito, de uma angina, aí sim eu tenho um infarto. Tem vezes que a gente sente dor no peito, clássica, mas a troponina não aumenta. E pode estar relacionado assim a um vaso que está tendo um espasmo, uma lesãozinha que existe ali que em algum momento fica mais crítico se eu estiver fazendo um esforço físico maior, a pressão sobe mais, a frequência cardíaca sobe mais, aí aumenta o consumo de oxigênio pelo músculo do coração e me dá dor, mas não aumenta a troponina. Aí a gente chama isso de angina. É uma dor sem aumento de troponina, não teve um infarto verdadeiro. Essa é a diferença básica. Muito bem. Agora, com relação aos sintomas do infarto, existem muitas confusões, até de problemas gástricos. Muito se confunde. Mas o que a pessoa tem que fazer? Na dúvida, fica em casa. Na dúvida, vai para o hospital. Qual a recomendação? Na dúvida, jamais fique em casa. Por um simples dado que eu vou falar para vocês. Metade das mortes que acontecem no infarto são na primeira hora dos sintomas. Então, se você está sentindo algo que tem dúvida se pode ser do coração, não espere em casa. Porque se for algo do coração e realmente for grave, como um infarto, metade das mortes vão acontecer nessa primeira hora. Ou seja, tempo é músculo. A gente tem que valorizar o tempo para diagnosticar precocemente e melhorar o prognóstico quando a gente trata adequadamente o mais cedo possível. Você comentou algo muito interessante, Fernando, que é sobre característica da dor. Nem sempre todo mundo vai ter essa dor clássica que eu citei, como um aperto que vai para os membros, né? Junto com náusea. Pata de elefante no peito. Exatamente, essa frase é típica. Estou sentindo como se fosse uma pata de elefante no centro do meu peito, Zé. A gente escuta muito isso no pronto-socorro. E nem sempre isso acontece. Tem grupos de pacientes que podem ter o que a gente chama de sintomas que são inespecíficos ou atípicos, né? Mulheres, pacientes diabéticos, idosos, pacientes com doenças psiquiátricas podem rotineiramente ter um sintoma totalmente diferente disso que a gente acabou de citar. Às vezes como se tivesse comido algo diferente que não caiu muito bem, somente uma náusea. A gente já teve casos de infarto que o sintoma não tinha nada a ver com o coração, mas que era algo que incomodava e estava dentro desse grupo de pacientes que podem ter sintomas que são inespecíficos, né? Quando a gente fala desse socorro rápido, muitas vezes a gente ouve dizer, vai ter que pôr uma ponte de safena, vai ter que colocar um stent. Sim, exatamente. Quando você está diante de um infarto, principalmente se for um infarto significativo com oclusão completa de um vaso, quanto antes você abrir esse vaso, melhor para o paciente. Cada minuto de atraso para abrir o vaso são 11 dias de vidas que são perdidos. Então a gente tem que abrir o mais precocemente possível. Temos a opção de colocar stent, né, através do cateterismo. A depender do caso, pode ser programada uma cirurgia de revascularização miocárdica, onde você coloca a ponte de safena ou até mesmo a famosa mamária e pode tentar então melhorar o prognóstico desse paciente. Mas a tendência é o stent hoje em dia. Para síndrome coronária aguda, ou seja, quem está infartando agora e chega comigo no pronto-socorro, sem dúvida nenhuma, a primeira escolha acaba sendo cateterismo com implante de um stent. Que é um exame, né? Primeiro, é um exame para ver como é que tá. É um exame que, ao mesmo tempo que ele é diagnóstico, ele também já oferece um tratamento. Doutor Diandro, muito obrigado pela participação, sucesso aí na jornada, volte sempre bem-vindo por aqui, né, doutor? Sempre bem-vindo. Não, o Diandro é meu cardiologista. Ah, né, tá bem. Então, Responsabilidade. Tá grande a responsabilidade. Responsabilidade. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui, sempre que precisar pode contar comigo. Valeu. Então, em homenagem à prosa mineira, agora a gente tem o nosso quadro querido, doutor, qual é? prosa de consultório. Vamos ver. Tem muitos casos interessantes no consultório, mas tem um em especial que me chamou bastante atenção. É de uma paciente. Essa paciente procurou a endocrinologista em busca de melhora da saúde e também do controle do peso. De antecedentes de doenças associadas, essa paciente ela tinha diabetes, tinha pressão alta e tinha também um histórico de doença cardiovascular, um infarto há 2 anos. A gente conversou bastante durante toda a consulta, realmente fizemos todo um planejamento. Eu sempre ressalto muito nas consultas a importância da alimentação, da mudança do estilo de vida de forma geral.
da alimentação, do exercício físico. E essa paciente foi bem aderente a todo o tratamento. O pontapé inicial para ela buscar o endocrinologista foi exatamente esse histórico do infarto há 2 anos. Na família, ela já tem um antecedente familiar bem prevalente da doença cardiovascular. E realmente esse ponto era um ponto que preocupava bastante ela. Então, ela entendeu a importância de todas essas mudanças para evitar nova doença cardiovascular, novo infarto. Hoje em dia existem medicações que são extremamente importantes e que melhoram em relação a risco cardiovascular, mas é fundamental toda a mudança, todo o controle do peso, toda a mudança do estilo de vida. E essa paciente, ela foi bem aderente a todo o tratamento. Essa história eu gosto de contar porque a gente fica tão satisfeita e tão feliz vendo realmente a paciente aderente ao tratamento, ela revertendo doenças associadas, diminuindo necessidade de medicações, melhora muito a saúde dela de forma global. E com certeza ela acaba sendo exemplo para outras pessoas, para outros familiares e outros conhecidos também. Muito bem, essa abordagem do coração da mulher, né, doutor? O coração da mulher tem características. E nessa parte aqui do nosso Tudo Bem de hoje, a gente recebe o doutor Daniel Petlik, outro cardiologista. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Zé, pelo convite. Vamos esclarecer aqui algumas dúvidas nesse programa que ajuda tanto as pessoas a aprenderem mais sobre saúde e, com isso, se conscientizar na prevenção. Doutor Daniel, o coração da mulher tem características de um cuidado mais específico? O coração da mulher tem essas características sim, Fernando. Por quê? A mulher tem um hormônio chamado estrogênio que a protege em relação às doenças cardiovasculares até a menopausa. Então é um hormônio que deixa as artérias um pouco mais protegidas no sentido de que o colesterol tem uma qualidade melhor. A deposição da gordura na mulher antes da menopausa não é na região abdominal. Após a menopausa começa a se depositar no abdômen. Então são essas características que fazem com que o coração da mulher seja diferente no sentido cardiovascular. De cuidados. Mas com relação ao vaso que vai sofrer o entupimento, aí nós estamos falando de uma coisa só, né, doutor? Exato. A doença é a mesma, chama-se aterosclerose. A gente tem aí um exemplo muito bacana do processo do entupimento dessas artérias. Isso. Veja, quando a gente fala em infarto, em AVC, nós estamos falando de uma mesma doença chamada aterosclerose. Então é uma doença inflamatória, crônica, que vai provocando depósito de placas de gordura nas artérias. Tá limpinho ali, doutor Zé Bento? Aqui, ó, isso aqui com isso 18 anos. A pessoa corre, tá todo dia ali, Parque do Ibirapuera aqui do lado, exatamente. Tá saúde pura. Exatamente, ela está controlando aqueles fatores de risco. Ao longo do tempo, vai se depositando essas placas e aí chega na fase final de entupimento, onde pode ocorrer o infarto AVC. Tá vendo aí, totalmente tampado, o sangue não passa, não chega até o coração. E nesse momento onde pode ter os sintomas, né, da dor no peito, ou sintomas até de falta de fluxo no cérebro, que é o AVC. Quando tem um evento agudo, né, um infarto, e o paciente procura um serviço hospitalar, pode-se ter a oportunidade de desobstruir e colocar um stent que abre a artéria. A pergunta que eu faço, quando coloco o stent, está resolvido o problema? Não. Aqui totalmente obstruído, né? Totalmente Exato. obstruído. E aqui desobstruiu, mas veja que a doença tá lá, né? Tá lá. Continua. Se você não cuidar do que fez essas placas surgirem, isso aqui só está adiando um novo processo. Interessante. Interessante. Muito legal. Você sabe que o Daniel, ele está com a gente desde que começamos a Viver em Santos. E o Daniel trabalhava num grande hospital aqui em São Paulo, no pronto-socorro. Ele era um cara do front, é um cara que pegava fartado, que pegava AVC, já tratava. Quando ele foi trabalhar com a gente, ele falou assim, eu não quero mais isso, eu quero trabalhar agora com prevenção. Quero evitar que todos esses pacientes chegam àquele estado, porque é o que você falou, a doença continua. Quer dizer, você precisa então fazer uma mudança no mindset do paciente. E tem uma história bem parecida que os cardiologistas contam, é que depois de um grande problema, o paciente vira quase um santo, né?
pode ser uma grande Mas oportunidade de esse melhorar. santinho vai... Exatamente. Cabe a nós, médicos que trabalhamos com prevenção, contribuir e ajudá-los para que eles mantenham esse foco e evitar que surja um novo Nem evento. precisa ser santo o tempo todo, né, doutor? Não Eu estou precisa. falando santo nessas questões, eu estou usando assim uma palavra forte para falar da mudança de hábitos radicais, né? A perseverança. Ninguém aguenta comer também aquele franguinho cansado todo dia, né? Aquela saladinha. Existe uma frase que fala, uma frase que eu gosto muito, né? Ter saúde nada mais é do que você viver um estilo de vida saudável, né? Por mais óbvio que pareça, isso é ter saúde. Porque os remédios, a gente está vendo o stent aí, né? Tem a ponte de safena, que a gente já falou, o stent, as estatinas. A tecnologia caminhou de forma muito vigorosa para proteger o coração. Isso nos dá uma tranquilidade de seguir com a vida, com os hábitos, com essa vida moderna, que às vezes tem pouco espaço para o autocuidado. Mas é uma responsabilidade, eu acho que do próprio paciente, não deixar chegar nesse ponto. A Né? gente sabe que o estilo de vida e os hábitos têm uma eficácia muito superior a qualquer medicação, né? Eles podem te dar até 14 anos de vida a mais, se você adota um estilo de vida saudável. Sim, sim. Agora, com relação a outros problemas, né, que a gente já falou, já fizemos um programa sobre isso, a obesidade, né? Quando a gente fala de cuidado com o peso, a gente está falando de cuidados também com o coração, com o cérebro, com a saúde física, mental. E sexual. E sexual, que também falamos de longevidade sexual. A obesidade, a gente sabe que ela está envolvida em pelo menos 13 tipos, né, de doenças e cânceres. Então, assim, é um fator de risco muito, muito importante que, claro, o paciente tem a sua responsabilidade e nós, como médicos, temos que contribuir para que ele vença essa doença. Ele fica desse jeito, ele abriu é uma artéria que está aberta. A artéria, ela está aberta só para a gente enxergar onde ele fica, né? Mas ele fica aqui dentro. Essa é a artéria coronária, que é a artéria que entope quando a pessoa tem um infarto. Então, ela é a artéria responsável por irrigar o próprio coração, né? O coração nos ajuda bombeando sangue, mas ele também precisa receber, né? São as coronárias responsáveis por isso. E o stent, ele está aqui abrindo caminho para o sangue passar, que naquele momento desobstruiu. Mas lembrando, o que fez essa placa existir não foi tratado. Não foi apenas tratado. uma coisa emergencial para abrir o caminho. E esse stent ele pode ser usado também na carótida? Na Onde carótida, passa na um horta caminho. abdominal, nas grandes artérias. Até Sim. no cérebro. Porque, veja, como eu falei, a aterosclerose é uma doença das artérias. Infarto AVC é só a ponta do iceberg, é só onde eclodiu essa doença. Mas a artéria pode Agora, estar doente. não precisa deixar chegar nesse ponto, né? Isso que é o mais importante. Eu tenho certeza que no futuro o paciente ele vai processar o médico quando ele ficar doente. Ou seja, ele vai fazer uma prevenção no consultório, por exemplo, do Dr. Daniel, e aí, se ele tem um infarto, fala assim, pô, Dr. Daniel, o senhor nunca falou para eu parar de fumar, o senhor nunca falou para eu fazer atividade física, o senhor nunca falou para eu dormir melhor, o senhor nunca falou para eu tomar suplementos que possam proteger o meu coração. Agora eu infartei, então eu vou processar o senhor. Vai chegar esse tempo que vai ser assim, mas tem que ter uma participação sempre do paciente. Principalmente se for um paciente aqui da clínica, esse já ouviu demais. E se Esse for já. nosso telespectador, nosso ouvinte aqui no Tudo Bem, esse também está ouvindo demais. Tá ouvindo Essa demais. paciente e esse paciente estão ouvindo demais. Muito bem, doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação, valeu. Obrigado, Volte sempre muito bem-vindo obrigado. aqui no nosso Tudo Bem. Eu Boa que sorte. agradeço. Valeu. E a gente encerra o Tudo Bem dessa semana mostrando um exame que é fundamental para a saúde do coração. E a gente vai entender mais como ele funciona. Tá Que na exame hora. é esse? Vamos saber. Vamos lá. O exame que nós vamos falar hoje é a angiotomografia de coronárias. Como o próprio nome fala, angio vem de vaso e tomografia é aquele exame que nós conhecemos, que utiliza radiação para evidenciar algumas estruturas do nosso corpo. Qual que é o objetivo desse exame? É utilizando contraste, corar o interior do vaso que irriga o músculo do coração, ou seja, a gente quer ver como está a anatomia das coronárias.
Ele é menos invasivo do que um cateterismo e pode trazer informações tão importantes quanto esse exame, o cateterismo, mas de uma forma muito mais confortável para o paciente. A gente pede sempre? Não é um exame que é pedido de rotina, mas ele é fundamental naqueles pacientes que a gente deseja investigar se existe algum grau de entupimento da coronária e que possa aumentar o risco dele ter um infarto. Como uma informação adicional valiosa, ele também nos traz quanto de cálcio tem em toda essa árvore coronária, em todos os vasos que irrigam o músculo do coração. E a gente sabe que quanto maior for a quantidade de cálcio nesses vasos, maior é o risco que o paciente tem de ter um infarto no futuro. Tá aí a importância do exame conhecido como angiotomografia de coronária. Com esse exame na mão, o médico tem algumas informações que são importantíssimas para a tomada de conduta. Ele pode ver se o risco do paciente é baixo, moderado ou até mesmo alto de vir a ter um infarto no futuro e, a partir daí, propor intervenções, seja medicamentosas, de mudança de estilo de vida, que a gente sempre recomenda, e também, às vezes, tratamento mais intervencionista. Às vezes encontram alterações que tem que ser melhor identificado no cateterismo e, a partir de então, definir se o paciente precisa ou não de uma cirurgia cardíaca ou de uma angioplastia com stent, que é aquela molinha que serve para abrir um vaso que está parcialmente entupido. É sensacional essa informação, né, doutor? É muito legal. Esse exame é fantástico. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? É o que a gente falou o tempo todo aqui, né? Só exame não adianta. Não vai adianta. prevenir nada. Ele dá informação, igual a gente aqui. Trabalha com informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Ficamos por aqui, doutor. Tá tudo bem. Mas também voltamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que vão aproveitar essa informação, que também é remédio. E a gente está aqui na semana que vem de volta. É isso aí, se Deus quiser.